sou a Sol e esse é outro Escapismos, que pra quem não sabe é esse vídeo que eu faço todo mês recapitulando tudo que eu vi e ouvi pra fugir da minha realidade no mês que acabou agora, no caso maio. Se você olha pra minha cara e pensa, nossa, visão da saúde, falso, mentira, estou me disfarçando muito bem aqui, porque eu tô muito doente nesse momento, mas muito. Tudo em mim dói e ainda assim, se eu não gravar isso hoje, eu não tenho 1 hora de tempo livre na próxima semana pra gravar e eu tô comprometida, pelo menos nos escapismos. Então a gente vai tentar fazer isso funcionar. E se você olha pra mim e pensa, nossa, a visão da falta de saúde, você está correto, não tô disfarçando tão bem. Vamos deixar isso esclarecido desde já. Como eu me senti com relação a maio? Eu vi muita série, uma quantidade absurda de séries. Eu não sei onde eu arranjei tempo pra ver tantas séries. A quantidade de séries que eu fiz esse mês é um testemunho do quão pouco eu dormi esse último mês. E eu acho que, num contexto geral, eu só consumi muita coisa ruim. Foi um daqueles meses, sabe? O tempo que eu tinha livre, eu queria não estar pensando em nada e só escapando da realidade. Por isso que essa série recebe esse nome, Escapismos, é pra isso que ela serve. Ok, sem mais delongas, vamos começar pelos livros. O primeiro livro que eu li esse mês, cadê ele, inclusive? O primeiro livro que eu li esse mês foi Clara and the Sun, do Kazuo Ishiguro, Clara e o Sol, que foi o livro que a gente escolheu pra ser o livro de maio do Clube do Livro do Leandro da Lagoa, que é o livro que eu comecei. Foi a nossa segunda reunião, a reunião já aconteceu, no caso, enquanto eu gravo isso. E esse me fez muito mais feliz do que a Canção de Aquiles, que foi o livro do mês passado. Clara e o Sol vai contar a história dessa inteligência artificial, que no livro recebe o nome de AF, Amigo Artificial. Na tradução em português deve ser AA, que é Artificial Friend. E aí a Clara é uma dessas inteligências artificiais, e a gente acompanha a vida dela, basicamente, se dá pra chamar de vida, porque é tecnicamente um robô, mas sabe, é a vida dela. Esse é o segundo livro do Kazuo que eu leio. O primeiro que eu li foi o The Buried Giant, que foi... eu não sei se foi o último livro do ano passado ou o primeiro livro desse ano, foi tipo naquela transiçãozinha. E o rolê do The Buried Giant enquanto eu tava lendo, eu tava gostando muito. E aí eu terminei de ler e eu não gostei, mas eu não parei de pensar nele desde então. E com Clara eu consegui perceber que o que eu não consigo deixar de pensar é que eu gosto muito da escrita do Kazuo. Agora eu realmente quero me dedicar a tentar ler mais livros dele, porque eu acho que o tipo de escrita dele é muito humana, no sentido de que é bonita nas tuas falhas, sabe? Não é muito descritiva. Ele não te deixa explorar muito o universo pra além daquele personagem que você tá acompanhando. O Buried Giant é a mesma coisa, o Clara and the Sun, a gente nota muito isso. Ainda mais porque a Clara é um personagem muito inocente. Inocente do tipo infantil, sabe? Essa inocência de criança mesmo. Inocência sem maldade, sem ruindade. E o universo em que ela tá inserida é muito interessante. A gente vai recebendo esses pedacinhos de informação sobre ele, mas nunca se desenvolve muito, porque a gente tá focado em acompanhar a Clara. E pra Clara, ou aquilo é natural, ou apenas não interessa. Então, essa foi uma característica que eu achei muito frustrante em The Buried Giant, mas eu acho que em Clara funcionou muito bem. E que se for uma característica da escrita mesmo do autor, eu acho interessante e eu tenho curiosidade de explorar mais. Então, gostei muito. E aí, o segundo livro que eu li esse mês foi o primeiro da série Mistborn, do Brandon Sanderson. O primeiro é Mistborn Hero of Ages? Não, The Final Empire. Hero of Ages é o último. É porque, no momento, eu tô quase terminando The Well of Ascension, que é o segundo da primeira trilogia. Só que eu só terminei o Mistborn, então eu vou me focar no Mistborn aqui. Eu entendo todo mundo que hype esse livro, de verdade. O esquema de magia dele, que é o que eu acho que todo mundo sempre fala e sempre elogia em todos os livros do Brandon Sanderson, é realmente muito bom e muito interessante. Mistborn vai acompanhar 2 personagens principais, realmente, que são 2 Mistborns, nessa era, nesse tempo, nesse universo, nesse planeta, onde existe um deus, que é um imperador, que é o deus deles, que é um deus tirano. E aí tem essa população chamada Ska, que é, de certo modo, escravizada, tipo, é abusada e é ostracizada pela sociedade como um todo. E nesse universo onde eles vivem, algumas pessoas têm habilidades especiais, e essas habilidades são, elas queimam metais. O jeito que a magia funciona é ter esses metais assim, sabe? Tipo, cobre,
ouro, metais que, sabe, a gente conhece. E as pessoas ingerem esses metais e eles chamam de queimar metais, eles ativam eles e esses metais dão certos poderes pra eles. E geralmente as pessoas conseguem usar só um poder, mas tem essas pessoas, que são chamadas Mistborn, que têm a habilidade de usar todos os poderes. E esses poderes são tidos como só acessíveis pelos ricos, pela nobreza. Só que alguns Ska, que são mestiços, que não deveriam existir, que é tipo da nobreza com pessoas Ska, conseguem ter esses poderes também. E aí a gente vai acompanhar no primeiro livro esses dois personagens, que é a Ven e o Kelsier. Os dois são Mistborns e os dois estão contra o Final Empire. É que assim, qualquer coisa que eu falar muito sobre esse livro corre risco de ser um spoiler. Todo esse esquema de magia que eu falei muito resumidamente. O livro faz um trabalho muito melhor em explicar e desenvolver o jeito que tudo funciona. O rolê desse livro, as duas críticas que eu tenho é: todo mundo que já me falou sobre esse livro fala, o Brandon Sanderson escreve ótimas personagens femininas. A única personagem feminina desenvolvida é a Ven. Ela realmente é uma ótima personagem feminina, mas tipo, será que você pode falar que o escritor desenvolve ótimas personagens femininas baseado no que ele só desenvolve uma? E de novo, eu tô indo no processo de ler os livros, eu nunca tinha lido nada do Brandon Sanderson, minha opinião sobre isso pode mudar, mas em princípio foi, sabe, me fez pensar. As pessoas não pensam o suficiente em mim. E a escrita é muito simples. Por mais... Isso pra mim não é uma crítica. É uma coisa que eu notei. E nota-se, ainda mais porque a gente tá tratando de um mundo de fantasia. Geralmente fantasia tende a usar uma escrita ou mais poética ou mais rebuscada. E essa é muito simples, é muito direto ao ponto. Por causa dos livros serem tão extensos, eu acho esse um artifício interessante, porque não fica cansativo você ler. A escrita é tão simples que, por mais complexo seja o que esteja acontecendo, e as cenas de batalha, inclusive, são estúpidas de boas, a escrita dá um equilíbrio muito bom para a intensidade do que tá acontecendo. Eu gosto muito de todos os personagens do livro, se eu vou ser bem honesta. É bem aquele negócio de Found Family ali, e eu adoro. Pra quem me conhece, você fala que é uma fantasia de Found Family, eu te garanto que eu vou ler. Eu não quero me estender muito mais, porque de novo eu ainda tô no processo de ler a trilogia. Eu acho que no próximo mês já vou ter terminado tanto The Well of Ascension quanto o Hero of Ages, que é o último da trilogia original. E aí, eu acho que consigo falar mais a fundo, mas por enquanto eu gostei do Mistborn. Eu esperava gostar mais, mas ainda assim eu gostei muito e eu li ele muito rápido, por se tratar do livro do tamanho que ele é. Ai, minha garganta. Acho que é isso. Foi li só 2 livros esse mês, mas honestamente, eu gastei muito tempo lendo esse. Eu basicamente li ele 2 vezes dentro desse mês, uma pra tá lendo e a outra pra tá fazendo marcações pra reunião do Clube do Livro. E o Mistborn é enorme, tá? E agora, como a gente vai falar de séries, vocês vão entender por que eu li tão pouco, porque foi uma quantidade absurda de séries esse mês. A primeira coisa que eu vi esse mês foi eu maratonei a segunda temporada de Sweet Tooth. E a segunda temporada foi, eu arrisco dizer, melhor do que a primeira. O que me deixa preocupadíssima, porque isso pra mim é um sinal que essa série está em risco, de acordo com os deuses do Netflix. E essa tá agora na lista de séries que, se forem canceladas, eu realmente considero cancelar minha Netflix de todo, porque ela tá por um fio, não vou mentir. Eu não quero falar muito, até porque é a segunda temporada, mas a série se passa nesse futuro pós-apocalíptico, onde existe essa doença que ataca humanos e existem esses híbridos de humanos e animais que são imunes a essa doença e podem, talvez, ser a cura a essa doença. E esses híbridos são ostracizados, são perseguidos pela grande massa da sociedade. A gente acompanha o Sweet Tooth, né, que é esse menininho, que é um híbrido de cervo, e os amigos que ele vai fazendo, as pessoas que vão ajudando ele a história de vida dele. É baseado numa graphic novel. Eu não li as graphic novels. Eu falei depois de ter visto a primeira temporada ano passado que eu ia, não li ainda. Depois de ter visto a segunda temporada, eu falei, vou ler. E aí depois eu falo, não vou ler. Porque se a série for cancelada e eu já ter lido a graphic novel inteira e saber como termina e querer ver em tela como termina e não conseguir, eu vou ficar frustrada. Então estamos assim. Mas muito bom. Tá exatamente dentro da minha bolinha de coisas que eu gosto de ver, que eu acho confortável, que eu acho fofinho, que eu acho divertido, que tem um toquezinho ali, um nadinha de... Eu não digo horror, mas sabe, existe um quê ali de macabro, sabe? E me faz feliz. Aí eu continuo em Criminal Minds. Eu vi a 5ª e a 6ª temporada esse mês. E aí eu parei de ver, porque eu comecei a perceber que eu tava toda noite tendo pesadelos onde eu tava sendo perseguida. E aí no que eu parei de ver Criminal Minds, porque eu pensei, eu acho que é por causa disso. Eu acho que eu tô vendo Criminal Minds antes de dormir e aí meu cérebro tá me dando pesadelos com serial killers. E aí eu parei de ter pesadelo.
E aí eu falei, ok, não vamos. Por que eu tô me colocando nisso, sabe? Então eu continuo vendo, mais vagarosamente, tentando focar minha energia de Criminal Minds na parte da manhã, na hora do almoço, ali, e não de noite. A série tá, ao mesmo tempo, começando a ficar um pouquinho desinteressante, a nível de como os capítulos desenvolvem, só que agora eu já tô apegada demais aos personagens pra parar. Já dediquei tempo demais, então agora eu vou terminar de ver, sabe? Tamo no processo. Eu vi também Queen Charlotte, a Bridgerton Story, a primeira temporada, que eu acho que vai ser a única. Eu imagino que isso seja uma minissérie. É um spin-off da série Bridgerton do Netflix, só que focada na vida da rainha Charlotte, do romance dela com o rei. E vai fazendo a dupla linha narrativa entre o presente, né, a rainha já uma mulher velha, que a gente acompanha em Bridgerton, e logo que ela chegou na corte, o casamento dela com o rei, etc, etc. É super rápido de ver, porque tem tipo 6 episódios e é um romance bobo. O personagem que faz o Brimley adulto, jovem, brilhou. Foi o melhor personagem da série pra mim de longe. Tem uma cena com ele no final que me fez chorar e é mínima e estúpida, mas me fez chorar. Então, sabe, será que eu posso falar mal da série se eu chorei assistindo ela? É Bridgerton. Se você gosta de Bridgerton, você vai gostar dessa. Eu tô forçando minha garganta, por que eu tô fazendo isso comigo? Então, sabe, é divertida, é bobinha, é um romance. Vale a pena ver. Honestamente, vale a pena ver. Por outro lado, eu também vi The Summer I Turned Pretty, a primeira temporada. Eu sei que a segunda tá pra sair agora. E eu acho que foi por isso que começou a aparecer nas minhas redes sociais e me deu vontade de ver. E começou tão bem. Começou com tanto potencial. E aí desandou e eu fiquei muito frustrada. A série é baseada em livros da Jenny Han, que é a mesma escritora de To All the Boys I've Loved Before. E eu não li os livros. Eu sei que são 3. Fui pesquisar, mas eu não li os livros, não tenho vontade nenhuma de ler. E a gente vai acompanhar essa menina, que todo verão vai passar um tempo nessa casa de praia junto com o irmão dela e os 2 filhos da melhor amiga da mãe dela. A mãe, os 2 filhos, sendo que uma é a principal, a melhor amiga da mãe, os 2 filhos, todos cresceram juntos. O rolê é... Existe esse verão e ela, de repente, tá bonita. E meninos têm interesse nela. E ela se envolve com meninos. Inclusive com os meninos que cresceram com ela. Isso não é um spoiler. É bem óbvio o que acontece. A minha frustração com essa série principal é que, a partir de um ponto, ela começa a ficar estúpida. Daquele jeito que só comédias românticas adolescentes, que não é uma comédia romântica, dramas românticos adolescentes, conseguem ficar estúpido. Que é tipo, umas rivalidades femininas sem sentido. Sabe? Uns triângulo amoroso que é completamente forçado. E eu sei que isso retrata muito o que é ser adolescente. Talvez eu só não esteja mais na idade pra conseguir gostar desse tipo de coisa. Mas eu gosto de coisa adolescente quando é bem feito. Essa, no final, me pareceu um pouco preguiçosa. Eu vi tudo. Eu vi tudo num dia só, inclusive. Porque eu me prendia à narrativa e eu gostei especialmente muito de um personagem. Que não é com quem ela vai terminar, eu tenho certeza. Porque é assim que minha vida sempre acontece. Mas no final eu comecei a passar muita raiva. Tipo, o último episódio, genuinamente, é muito triste. E me fez rir. Sei que isso me torna uma pessoa horrível. É muito forçado. Desculpa, eu não consigo. Vou ver a segunda temporada, sim, muito provavelmente. Eu vou, mas eu vou criticar o tempo inteiro. Desculpa. Aí eu vi a primeira temporada de Not Dead Yet. Honestamente, que surpresa gostosa. É uma série gostosinha. É uma comédia boba sobre essa jornalista que largou toda a vida dela pra ir atrás do marido dela. E aí o casamento deles termina e ela volta atrás e meio que tem que reconstruir a carreira dela a partir de um ponto ali. O que acontece é, ela é colocada pra escrever a seção dos obituários do jornal que ela trabalha, e toda vez que ela recebe um novo obituário, ela também vê o fantasma da pessoa sobre quem ela tá a escrever. Então tem essa jogadinha de... Todo episódio tem uma lição de moral, porque ela sempre vai aprender algo novo com os fantasmas, e a gente vê ela reconstruindo a vida dela a partir daí. O rolê dessa série é que ela é um conceito muito simples, só que o elenco tá mesmo bom, é um elenco divertido de assistir, é gostosa de ver, e eu sinto que a partir do momento que você já tá pegado aos personagens, ela se vê muito bem, tipo, ela vai melhorando conforme os episódios vão passando. Pra mim foi uma surpresa muito gostosa. De novo, não é pra todo mundo, tem perfeita noção. É uma comédia boba. E às vezes a gente precisa de uma comédia boba. Por isso que funcionou pra mim. Eu não precisava ter feito 4 pontos.
Eu tinha falado isso lá no começo. Também, vale apontar que a temporada é curta e são episódios de 30 minutos. E eu sei que todo mundo tá sempre em busca de uma série fácil de ver, com episódio de 30 minutos, pra você poder ver ele no intervalinho de almoço, janta, lanchinho da tarde. Essa é uma ótima recomendação que cabe nesses parâmetros. Vi a 7ª temporada de Queer Eye. Eu não sei porque eu ainda insisto. Eu entendo todo mundo que gosta de Queer Eye. Eu entendo que Queer Eye é uma coisa wholesome e boa no sentido geral. Mas desde que eu vi Queer Eye Japão, que uns 2 anos atrás, eu não consigo mais gostar de Queer Eye, porque Queer Eye Japão é muito ruim. Essa temporada teve um episódio que eu gostei, todos os outros eu tava tão desinteressado. Então, eu acho que é hora de eu parar. Em seguida, eu vi um dorama em muito tempo. Fazia meses que eu não maratonava um dorama igual eu maratonei esse, que foi Romance as a Bonus Book. E eu não vou mentir, eu só fui ver ele porque a atriz principal ia aparecer no programa do YouTube do Hyung e do Suga do BTS, que é Twita, e eu não conhecia ela de lado nenhum. Então eu falei, ok, eu vou ver alguma coisa que ela fez parte pra quando o episódio sair eu poder entender quem ela é um pouquinho. E aí eu me dediquei a um dorama inteiro. Hoje um episódio de 20 minutos de um programa no YouTube. Mas é assim, ele foi me indicado com muita força por 2 amigas diferentes, então, sabe, veio com alguma boa recomendação, ele é o favorito de uma delas. E me prendeu. É sobre essa mulher que tem uma pausa de 7 anos na carreira dela e ela trabalhava como marketing, no geral. E aí ela volta a trabalhar mentindo sobre a escolaridade dela, tipo, o grau de educação e de conhecimento que ela tem, pra trabalhar numa editora de livros, onde o melhor amigo dela, assim, da vida inteira trabalha, mas num posto mais acima do dela. E o que eu gostei da série é que foca muito no desenvolvimento pessoal dela e nas dificuldades que ela vai enfrentando e ultrapassando pra crescer dentro da carreira. Quando começou a focar muito mais só no romance, na parte final, eu perdi o interesse. Tipo, o que me deixou frustrada é que eu maratonei essa série, né? Eu vi ela em 2 dias e no segundo fiquei acordada até 4 horas da manhã pra terminar. E aí, no que terminou, tipo, a última meia hora do último episódio, eu falei, não gostei. Não gostei do final. Então, assim, é uma série muito gostosa de ver, ela é muito interessante de se acompanhar, é um dorama que tem um ritmo muito bom. Mas aí o final me decepcionou. Então ela ficou meio num meio termo ali no universo de doramas que eu assisto. Ainda assim, me fez ter vontade de voltar a ver doramas, então... E aí? Nessa mesma onda, mais ou menos, de algum jeito, eu maratonei a primeira temporada de Exo Kitty, que, depois que uma pessoa descreveu desse jeito pra mim, se tornou isso, é basicamente uma Emily em Paris, versão Coreia. Exo Kitty é, de certa maneira, um spin-off também do universo de To All the Boys I've Loved Before, que vai acompanhar a personagem da Kitty, que é a irmãzinha mais nova da personagem principal de To All the Boys. Também é escrita, produzida, conceptualizada pela Jenny Han. E tem os mesmos problemas de The Summer I Turned Pretty, se eu fosse bem honesta. É divertida, é gostosa de assistir, eu gosto dos personagens, eu gosto do elenco como um todo, tipo, eu acho que é um elenco que funciona bem e que é divertido, os atores são legais de acompanhar as entrevistas depois e eu sempre procuro esse tipo de coisa. Mas a série é um pouco uma bagunça, tipo, tem tantos plots e eu sei que essa é parte da graça, é suposto tirar sarro um pouquinho, assim, de todos os clichês de doramas no geral, e faz isso. Mas por se tratar de uma versão americanizada disso, não sei, são pensamentos conflituosos. A história é, que eu nem falei ainda, a Kitty resolve tentar se mudar pra Coreia por causa do namoradinho dela, o D, que ela conhece no terceiro filme de To All the Boys I've Loved Before, nem lembro. Mas é o mesmo ator que aparece, inclusive, achei isso legal. E aí ela consegue uma bolsa pra mesma escola que a mãe dela estudou e vai! Por causa do namoradinho, que ela nunca nem tinha beijado, inclusive. Ela só conheceu e eles namoravam assim virtualmente. E ele chega lá e descobre que ele tem uma outra namorada. Mas não é bem isso, sabe? Porque é um fake dating. Uau. Isso não é um spoiler. Tudo acontece no primeiro episódio. A gente sabe de tudo isso no primeiro episódio. E aí é isso. Vão tendo vários dramas inúteis, sabe? Só que tem um ator muito bonito. E aí ele é um babaca. Sabe? Não só ele é o babaca, mas ele é o babaca engraçadinho. Ele é aquele babaca, tipo, que você tem um bom coração, ele tem problemas, sabe? Eu vou continuar vendo essa série por causa dele. Vou mesmo. Não tenho nem vergonha de admitir, eu tenho um pouquinho de vergonha de admitir. Enfim. Aí eu maratonei Maid, a minissérie. Ela saiu acho que uns 2 anos atrás. E eu lembro que ela recebeu muita hype na época. Só que só me passou batido. E aí eu vi um único clipe no TikTok. Note como isso é uma tendência agora em todos os meus vídeos de escapismo. Eu vejo um pedaço de algo no TikTok e falo,
vou gastar o meu dia inteiro vendo isso. E foi o que eu fiz com Maid. É muito boa. É baseado num livro, então é assim, baseado numa história real, sobre essa mulher que tá num relacionamento abusivo e consegue sair desse relacionamento abusivo pra buscar uma vida melhor, tanto pra ela quanto pra filha dela. É pesado, é difícil de assistir, sabe, indigesto muitas vezes, mas é muito bom. O ritmo é incrível e eu sei que é a vida real de alguém, tipo, é baseado em fatos reais, o que torna ao mesmo tempo muito mais impressionante o quanto conseguiram adaptar bem pra televisão sem que perdesse a humanidade, a essência e a noção de que é a história de uma pessoa real. Não sei, eu fiquei realmente impressionada. Os últimos episódios ali, pra ir no penúltimo episódio, antepenúltimo episódio, tem uma cena que vai me dar pesadelos no bom sentido, que é, se é que isso é possível. Muito bom mesmo. E aí essa me dói falar sobre, juro que me dói. Terminou The Marvelous Mrs. Maisel, e eu sei que a minha história com Marvelous Mrs. Maisel foi curta, porque eu comecei a ver no começo do ano, eu maratonei as 4 temporadas que já existiam em janeiro, fevereiro, por aí. Eu falei nos escapismos da época, bem em tempo de acompanhar a 5ª e final, né? Foi a última, terminou de vez, enquanto era lançada. Foi a melhor temporada de encerramento que eu vi pra uma série em muito tempo. Tipo, eu não consigo pensar em outra temporada de encerramento que tenha sido tão boa quanto essa, de cabeça, assim, sem ter que vasculhar tudo que eu já assisti. Ainda mais porque a última temporada foi mais parada, com propósito, eu entendo porque ela foi mais parada. Essa foi tão bem desenvolvida, tão bem desenrolada, e tem aquele final que é tudo que você esperava. E eu não sei se é porque eu sempre tô esperando o pior dos finais de série, que quando acontece um final, tipo, o episódio final dessa série é ótima televisão. É maestria em forma de televisão. O que eu posso falar? Pra quem não sabe, Marvelous Mrs. Maisel, a série, acompanha essa mulher que é uma típica dona de casa dos anos 50, 60 ali, nova-iorquina, pais ricos, um marido e 2 filhos, um menino e uma menina, esse tipo de conceito de vida perfeita. E aí o marido dela larga ela fica muito bêbada e vai pra um bar fazer comédia stand-up, assim, de uma hora pra outra, e acaba a partir daí desenvolvendo uma carreira de stand-up. Ela vira comediante. Só que isso, é claro, acontece ao longo de todas as temporadas da série. Eu dei a sinopse do primeiro episódio da primeira temporada. E eu não tenho palavras, de verdade, eu gostei muito. Eu falei um pouco sobre a série com uma amiga que tentou ver e não gostou, mas eu acho que eu sentia falta do tipo de comédia rápida da Amy Sherman Palladino. Pra quem não sabe, essa série é da mesma criadora de Gilmore Girls e é o mesmo tipo de comédia. É aquela que, tipo, um script de episódio que geralmente tem 50 páginas, pra esse tipo de série tem 80, porque são tantas palavras e é tão rápido o jeito que eles falam e fazem piada das coisas, e se você não estiver prestando atenção, muita coisa te passa por cima. Mas menos do que Gilmore Girls, essa dá espaço pra alguns personagens respirarem. Tem personagens, tipo, os pais da Maid, que é a personagem principal. Tem uma cena... Ai, eu não quero ficar falando sobre essa série. Foi muito boa. Eu gostei muito. Se eu pudesse recomendar uma coisa pra assistir, vá ver The Marvelous Mrs. Maisel, porque é fantástico. Eu não tenho críticas a essa temporada final. E aí, por fim, eu assisti também a 2ª temporada de Yellow Jackets. A série finalmente chegou onde eu queria que ela tivesse chegado na primeira temporada. Eu queria muito que a primeira temporada tivesse terminado com um ponto, que aconteceu pra ir nos 3 ou 4 primeiros episódios dessa temporada. E Yellow Jackets, pra quem não sabe, vai acompanhar esse grupo de mulheres que, quando eram adolescentes, assim, estavam na escola, sofreram um acidente de avião quando estavam indo pra um jogo de futebol. E o avião delas cai e elas sobrevivem e ficam presas, acho que por 18 meses, nessa floresta no meio do mato. E sobrevivem. E aí a série se divide entre 2 linhas narrativas, que é elas enquanto adolescentes, presas, tentando sobreviver na natureza, e elas adultas e o que aconteceu na vida dela, e tipo, o relacionamento que elas têm umas com as outras hoje em dia, ou a falta de relacionamento, e o que elas viraram, basicamente, como que esse fator traumático da adolescência delas afetou a vida adulta delas. Eu gosto que essa série deixa sempre a gente naquela indagação se as coisas que estão acontecendo são atividade paranormal ou problemas psicológicos. Geralmente eu amo esse tipo de dualidade, quando você tá sempre tipo, acho que tem um monstro na floresta. O monstro eram elas o tempo todo. Eu gosto geralmente desse tipo de coisa. Mas eu acho que isso foi muito melhor trabalhar na primeira temporada do que na segunda, em vários pontos. A
segunda tem atuações muito melhores. As atrizes tiveram muito mais espaço pra brilhar, principalmente as atrizes adolescentes, na segunda temporada do que na primeira. Ponto. Em termos de desenvolvimento da história, eu tô começando a ficar com medo que essa série vai ser uma coisa um pouco Lost. Ainda mais agora com a greve dos escritores que tá acontecendo em Hollywood. Pra quem não sabe o que é isso e como isso vai afetar a indústria do entretenimento, pesquise sobre a última que aconteceu. Eu não sei se eles sabem onde essa série é suposto chegar, e isso me dá medo. Vou continuar assistindo, continuo gostando. Fico entretida, acompanhei semana a semana, ansiosa pelo próximo episódio. Mas comecei a ficar preocupada também. Agora, para os filmes, que foram muito menos esse mês. Mas, não sei, os filmes só não estavam me prendendo. Eu não tava afim de ver coisas que eu deveria ver. E nada do que eu queria ver tava disponível pra eu ver ainda. Vi primeiro o live action de Peter Pan and Wendy. O rolê aqui que eu tenho que dizer é: live actions, adaptações em live action de animações infantis, na sua grande maioria, é um grande não pra mim. Mas se eu tenho que lidar com elas, que sejam sempre dirigidas pelo David Lowery. Eu amo David Lowery. É um problema. Não é um problema. Eu amo o homem. Eu não sei como, mas esse filme, em uma escala Disney e David Lowery, tá bem no meio. Sabe? Não é muito Disney, não é muito David Lowery também, mas sabe? É um pouquinho dos dois, de um jeito que funciona sem funcionar muito. Eu não tô me comprometendo a nada aqui, né? O meu maior problema é que o ator que faz o Peter é muito fraquinho quando colocado ao lado da atriz que faz a Wendy. E isso estragou um pouquinho a história. Não me incomoda que seja uma adaptação fiel, no sentido de que cenas acontecem do mesmo jeito que aconteceram na animação do Peter Pan. Não me incomoda quando adaptações são fiéis nesse sentido. Até porque essa teve o espaço de desviar um pouquinho da fidelidade. Eu acho que conseguiram encaixar ali alguns elementos que deixaram a história um pouco mais interessante a partir do momento que eles estão na Terra do Nunca. Só que parece que eles não tiveram espaço pra completamente se comprometer a isso. E quando a gente pensa que a gente tem adaptações muito boas em live action de Peter Pan, essas são adaptações em live action da história do Peter Pan que são muito boas e funcionam muito bem. Então essa acaba deixando um pouquinho a desejar, principalmente quando a gente compara com as outras que já existem. De novo, não foi horrível. Se eu tiver que ver adaptações live action da Disney que sejam feitas pelo David Lowery, mas tinha como ser melhor, isso me frustra. Viu, Renfield? Estava dando camp. Estava dando ridículo. A história é sobre o assistente do Drácula no mundo moderno. E aí eles resolvem se virar contra o mestre dele. Basicamente é isso. Defeitos. Tem muita gente que não vai gostar desse filme. A comédia é, sabe, camp. É camp. E tem muita gente que não entende camp. Tem uma cena de luta no filme onde é muito explicitamente sangrento, de um jeito horror B, anos 80, sabe? Como que eu falo sobre esse filme? O pior é que ele é bem filmado, sabe? Tem umas cenas que eu tava assistindo e fiquei tipo, isso é tão bonito. Isso não tem o direito de ser tão bonito assim. Eu fui ver no cinema com os meus amigos e eu me diverti tanto. Tipo, eu comecei a ver e falei, não era isso que eu tava à espera. E eu comecei a ficar decepcionada. Só que aí vira e mexe acontecia uma coisa tão ridícula que eu me pegava dando aquelas risadinhas, tipo, que saem sem você querer que elas saiam. E aí depois que eu saí do filme eu pensei, não, eu acho que eu gostei, eu acho que eu realmente me diverti, eu tive um bom tempo assistindo essa porcaria. Eu não vou me estender mais, eu já tô me comprometendo demais. Vi depois Clock, que é um filme de terror, e eu provavelmente gostei mais dele do que eu deveria. Ele não é tão bom assim, mas eu achei ele bom. Primeiro que é com a Diana Agron, pronúncias. E ela nunca erra. Eu assistiria qualquer coisa com ela, eu acho ela incrível. E aí o filme é sobre essa mulher que não quer ser mãe, mas ela acha que deve ser mãe por causa de uma série de fatores. E aí ela vai pra essa clínica de reabilitação, essa clínica de tratamento tanto psicológico quanto hormonal, tipo a nível de fertilidade, pra ajudar ela a querer ser mãe. E aí a história desenvolve daí, porque ela meio que começa a ver coisas e ela quer ser mãe, mas agora de um jeito meio obsessivo. Não sei, é muito interessante o desenvolver da história. E eu adoro quando o horror puxa pro lado do corpo feminino. É uma cena do horror que eu realmente gosto, o horror corporal. Não só no sentido de body horror, de tortura, que vocês sabem que eu adoro, mas de literalmente o corpo como a fonte do que dá medo. E eu acho que quando narrativas lidam com gravidez, principalmente, o corpo feminino no lado maternal dele, tem coisas muito interessantes que dá pra fazer.
E esse eu achei que ficou muito bem feito. De novo, eu provavelmente gostei mais dele do que o geral permitiria, porque é um nicho que eu acho interessante do cinema de horror. Mas, sabe, foi divertido. Eu acho que seria divertido mesmo pra pessoas que não estão interessadas nessas minúcias do gênero. Outro filme de terror, The Pope's Exorcist, é ruim, mas é ruim do jeito divertido, sabe? Me deu zero medo, e talvez seja porque eu já seja curada um pouco, mas eu acho que foi muito rápido pro terror, não teve uma construção do medo. Foi só, tipo, exorcismo, possessão, monstros, de repente tem uma criança flutuando na cama. Terror. E aí não dá medo, sabe? Mas é divertido de ver na mesma. É aquele filme que facilmente viraria uma sequência de vários filmes com o mesmo exorcista. É sobre essa família que se muda pra um casarão e o casarão tá mal assombrado, talvez, e aí o menino mais novo da família é possuído e chamam um exorcista pra exorcizar o menino. E é isso. Basicamente é essa a história. A parte legal é que o ator principal claramente tava se divertindo muito. Ele tava tendo o melhor tempo da vida dele ali gravando aquilo. Aí eu vi Beautiful Disaster. Ruim, tá? Objetivamente ruim. Vamos deixar isso claro. Eu sei que é ruim. Eu dei tipo 1 estrela ou 1 estrela e meia pra ele no Letterboxd. Eu amei cada segundo. Eu me diverti horrores. Foi o filme que eu mais me diverti assistindo esse mês, provavelmente. O que eu posso dizer? É um romance baseado em livros do mesmo nome, Beautiful Disaster. E eu li esses livros quando eu era adolescente. O filme é um after da vida, sabe? É essa menina que tem um passado conturbado, mas conseguiu ultrapassá-lo, está numa ótima universidade. E ela se envolve com esse rapaz que é meio bad boy, mas na verdade ele tem um coração de ouro. E ele luta nessas lutas ilegais. E ela acaba envolvida no mundo dele. E ele acaba envolvido no mundo dela pré-faculdade, tipo, passado traumático. E aí eles estão constantemente se pegando, sabe? É aquele soft porn pra adolescente, basicamente. É um after da vida. É um after, sabe? Se você gosta de after, se você tá familiarizado com after, mesma coisa. Só que, de algum jeito, esse é um pouquinho menos problemático que After. Ninguém aposta a virgindade de ninguém nesse. É só um romance com personagens com um pouquinho de problema de comunicação. E é isso. E o rolê são livros que, quando eu era adolescente, eu lia e eu não tava gostando, mas eu não conseguia parar. E foi a mesma coisa com o filme. Eu tava me divertindo horrores o tempo todo que eu estava pensando, isso é tão ruim. Isso é tão ruim, eu não consigo desviar meus olhos porque é profundamente divertido. É isso. Num 180 aqui, que puxa lá a temática de Clock, eu vi Huesera, The Bone Woman. É um filme mexicano fenomenal. Fenomenal. É sobre essa mulher que fica grávida. E quando ela fica grávida, ela começa a ter essas visões, meio que alucinar, mas será que ela está alucinando? Sobre uma outra mulher sem rosto, assim. Tudo que eu falar sobre esse filme, tanto não vai fazer sentido, quanto vai ser um spoiler, sendo que não tem muito como spoiler esse filme, porque ele é muito direto ao ponto, tipo, de novo, explorando os medos da maternidade, o medo do corpo feminino. E esse filme apela mais um bocado pro lado do corpo, porque chama de Huesera, né, tipo The Bone Woman, a mulher dos ossos, porque tá constantemente mostrando cenas da personagem principal a estralar os ossos, tipo, alongar as costas, e as pessoas que ela alucina estão sempre contorcidas, e é um imagético tão legal, o filme é tão legal. Vi o filme do Super Mario Bros. É inofensivo, é bobo, é visualmente uma sobreestimulação ali estupidamente grande. Eu gosto de Mario. Eu cresci jogando Mario também, é dos poucos jogos que me acompanharam na minha vida inteira, como eu acho que é o caso pra muitas pessoas. Então eu pego as referências, eu sei o que eles estão falando. Isso é sobre isso. Não significa que eu vá gostar, porque o filme não tem muita história nenhuma. O visual é legal, mas eu não posso dizer que eu gostei. É isso. Como que eu falo sobre a sinopse do filme, sendo que eu acho que ele não tem história? O Mario e o Luigi vivem no mundo normal e aí eles caem pro mundo da Princesa Peach, só que eles se separam e aí o Mario encontra com a Princesa Peach e eles vão resgatar o Luigi e aí eles encontram com vários outros personagens do universo de Mario no caminho. É isso. Vi Moving On. Não tem nada que essa dupla de atrizes faça que eu não vá assistir. É sobre essas duas senhoras que, quando a melhor amiga em comum delas falece, elas vão ao enterro delas e uma delas tá determinada a se vingar do
marido viúvo dessa melhor amiga dela que morreu, né? Só que a gente só vai entender por que da vingança mais pro final do filme. E as duas meio que embarcam junto nessa aventura de vingança. E esse filme é engraçado demais pro tópico pesado que ele aborda no fim. Eu acho que a tonalidade dele não foi muito bem estabelecida. Mas, novamente, não tem nada que essas duas atrizes façam que eu não vá assistir. Essa é a minha review. Eu vi o Experimento, que é uma curta de terror. Porque eu vi no Twitter que a mesma dupla que fez essa curta de terror vai lançar... Eu acho que é supposed ser uma série de horror em volta do folclore brasileiro, e eu fiquei muito interessada. E aí eu falei, ok, quero ver outras coisas que eles já fizeram, então. E eles fizeram essa que chama O Experimento, que é uma curta de zumbi. Acho que tem pra aí, tipo, 18 minutos. É menos de 20 minutos, é curtinha mesmo. Eu não gostei, não. Não gostei, não. Fiquei triste de não ter gostado. É sobre um casal no apocalipse zumbi e um cientista. E eu queria que fosse melhor. Tem coisas muito simples que eu acho que podiam ter feito, que melhoraria muito a curta, nem a nível de narrativa. Eu acho que não tem nada profundamente ruim com a narrativa dela, mas a nível visual mesmo, uma coisa que desse mais ambiência, tipo, ainda manteria o rolê baixo orçamento, que é claramente baixo orçamento, não tem absolutamente nada de mal nisso, mas eu acho que baixo orçamento nunca precisa ser sinônimo de mídia ruim. Tem como fazer coisas muito boas com mudanças muito pequenas em filmes de baixo orçamento. Então não sei. Eu acho que eu fico mais frustrada ainda quando eu não gosto de um filme e eu sei que tem coisas nele que poderiam fazer com que ele fosse melhor. E eu acho que parte disso porque eu evito muito ver curtas brasileiras, porque elas caem muito dentro dessa caixinha de baixo orçamento ruim, que não precisava ser ruim e não deveria ser de baixo orçamento. A gente tem tanto artista bom no Brasil, enfim. E aí, por fim, o último filme que eu vi esse mês foi Honor Society. E que surpresa agradável. É o típico filme adolescente, estilo coming of age, quebra da quarta parede constante, pensa Ferris Bueller's Day Off. E a gente vai acompanhar essa menina, que é uma das 4 alunas mais inteligentes da escola dela. E ela quer uma recomendação de um conselheiro, de um professor, pra entrar em Harvard. E aí ela descobre que ela tá competindo com esses outros 3 alunos pra além dela e ela quer derrubar eles, ela quer fuder a carreira acadêmica deles pra conseguir a recomendação do professor. E aí a gente vai acompanhando a maneira com que ela vai tentar destruir a vida desses coleguinhas dela. E parece super aquele mesmo clichê adolescente de sempre, mas tem um twistzinho no final que honestamente me pegou de surpresa. Eu não tava à espera mesmo de jeito nenhum. Foi muito bem feito e deu uma profundidade pro filme que ele não tinha direito nenhum de ter. Era pra ser bobo e aí ficou bobo ainda, mas bom. Um bobo muito, muito bom. Eu não faço a mínima ideia de até onde gravou. E eu não vou tentar saber também. Eu vou contar com melhor. Nossa, eu sinto que veio uma nuvem de chuva aqui do nada e deve estar super escuro agora, né? Vou fazer algo pra mudar isso? Não, mas saibam que eu tô reconhecendo. Agora vamos para as músicas. Esse mês saiu mais música do que eu consegui acompanhar. Eu ouvi, acredite se quiser, o álbum inteiro do Luis Capaldi, o novo, que é e eu preciso ler porque o nome é grande, Broken by Desire to be Heavenly Sent. A música favorita que eu tenho ouvido bastante tá sendo Heavenly Kind of State of Mind. Tá na minha playlist atual. E é isso que eu tenho pra dizer. Eu gosto do Luis Capaldi. Saber tanto sobre a personalidade dele me faz não apreciar tanto, assim, a música dele, porque pra mim são coisas muito dissuantes, de um jeito muito interessante, então assim... Enfim, vamos lá. Depois a Arlo Parks lançou My Soft Machine, menção honrosa pra Weightless. Tenho escutado bastante, mas é um mood muito específico. Eu tenho usado muito pra colocar de manhã e ouvir enquanto eu faço meu café da manhã, arrumo cozinha, lavo roupas, tipo, essas coisinhas de casa, sabe? Aquele tipo de álbum gostoso de ter ali tocando sem necessariamente precisar prestar tanta atenção. E eu sei que isso não é lá um grande elogio, mas serve um propósito e isso me faz continuar ouvindo ele. Então, é o que é. Enhypen lançou Dark Blood, álbum que está vindo com muitas controvérsias, porque eles usaram dançarinas mulheres na title track deles. Eu preciso tomar um, tá?
É engraçado porque Bite Me, que é a title track, eu não gostei tanto assim. Não por causa dos dançarinos. Eu adoro que eles usaram dançarinas. Eu adoro que eles continuam usando dançarinas, apesar de terem feito campanhas na Coreia do Sul contra eles, por eles terem usado dançarinas. Mas eu não gostei tanto da música. Só que, por outro lado, tem músicas nesse álbum que são muito boas. Bills é viciante. É viciante, Bills. Eu adoro a música. E Sacrifice, que eu acho que é Sacrifice Eat Me Up, tão boa. O álbum como um todo é muito bom. Então, eu acho que é provavelmente meu álbum favorito dos ENHYPEN. E é isso que eu tenho pra dizer. Recomendo que escutem. Recomendo que vejam o clipe também. Ajudem o ENHYPEN a não ligar pra esses haters aí que estão falando que eles não podem dançar com outras meninas. Ridículo. E por fim, Cold lançou Love Part 2. Para surpresa de ninguém, a minha música favorita é a title track, que é uma parceria com o Namjoon /RM do BTS. Eu sou previsível, mas eu gosto do Cold como um artista separado do fato dele ter feito parceria com o Jun. A música, no caso, é do Never Say Love Me, e eles lançaram um performance video, eu acho muito bonito. Adoro a música, ouvi bastante esse mês, mas eu acho que mais do que Don't Never Say Love Me, eu ouvi Settle muito. Tem algo sobre Settle também, o instrumental de Settle é aquela coisa que... Sabe esse barulhinho perto do ouvido? Sabe, tipo, ASMR. De algum jeito, o instrumental de Settle faz cosquinha em alguma coisa no meu cérebro. E gostei muito de I'm Still Here também, de outro jeito. Não porque faz cosquinha no cérebro, só porque eu realmente gosto da música. Gostei muito do álbum, como um todo. Nossa, eu tô boa pra criticar a música, né? E eu sei que teve mais coisa que saiu ao longo desse mês que eu gostava de ter ouvido, mas eu não tive tempo. Espero ser melhor mês que vem. Mas é isso. Acho que eu encerro por aqui, né? Falei sobre tudo que eu precisava falar? Creio que sim. Escolhi acreditar que sim. Como sempre, me recomendem coisas pra eu ler, ouvir e ver. No próximo mês, estou sempre aberta. Tento atender recomendações. Posso demorar, mas atendo. Se você já viu algo aqui, quer compartilhar sua opinião, deixe nos comentários. Me procure nas minhas outras redes sociais. Aquelas coisas de YouTube. Curta, comente, ative o sininho. Eu nunca vou ser boa em finalizar esses vídeos. Juro. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Com sorte, com mais saúde do que eu tô nesse hoje.